o cenário não é favorável para ter filhos. Hoje é que muito é o que mais a gente ouve, né? O mundo tá muito mal para ter filho. Você vai permitir que o mundo fique mal pelo medo? Sim. Mas você tem a oportunidade de, cara, vou criar um ser humano diferente. Sim. Vou criar um ser humano que vai ser a influência boa para esse mundo. Perfeito. Andar a contramão desse mundo. Vai dar trabalho? Vai, mas muito vale. Tem uma frase conhecida assim, né? Muito vale aquilo que muito custa. Estamos iniciando mais um episódio, o segundo episódio do nosso podcast. E hoje nós temos a honra, o prazer inenarrável de receber ela, Betânia Rodrigues, pedagoga, mãe do Isaac, mais conhecido como Zaquim, e agora mãe do Israel. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Betânia Rodrigues. Muito obrigado, Davi. Ela tá um pouco nervosa. Isso é verdade. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre criança, mas precisamente crianças na primeira formação, de 0 a 7 anos. E eu tenho certeza que esse podcast ele vai, de alguma forma, te influenciar, te ajudar, te instruir. De alguma forma vai te ajudar, né? Hoje o bate-papo é muito especial e eu queria começar o nosso bate-papo perguntando, Betânia, o que te levou a iniciar nesse universo infantil? O que te motivou? Qual foi o momento da sua vida que despertou algo em você para as crianças? Olha, desde 10 anos eu sempre tive no mundo, apesar de ser criança com 10 anos, eu sempre tive no mundo cuidando de criança. Desde que eu morava com os meus pais, eu era a responsável de cuidar dos meus vizinhos. Mas esse lado de ensinar, de cuidar, de disciplinar, nasceu no momento em que eu olho para a criança e eu não vejo uma criança. Eu consigo imaginar o que ela pode ser na frente, que é um adulto, uma mulher e um homem responsável, uma terra fértil. Enquanto muitas pessoas olham uma criança no nível só trabalho, 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 eu vejo uma terra fértil onde eu posso plantar, e aquilo que eu planto através da educação e aquilo que eu planto sendo mãe hoje, eu já vejo os frutos acontecendo. Então eu vejo a criança como uma terra fértil, uma árvore que vai dar muitos frutos, que eu vou colher, mas também que outras pessoas vão fazer parte dessa colheita, porque falando hoje, né, do meu filho, ele não vai ficar comigo para sempre. Ele é uma semente que hoje eu tenho o privilégio de poder cuidar, mas depois ele vai crescer, vai estar com a família dele, o ciclo social dele, e eu fiz parte dessa plantação. Betânia, hoje a gente percebe que a cultura, a nossa sociedade, ela está trabalhando incansavelmente para plantar algumas ideias. E uma dessas ideias é justamente a descompactação de uma família, da ideia de família. E eu vejo que existe um investimento muito forte na área infantil para descaracterizar aquilo que a gente considera há muito tempo virtudes, como virtudes. E é aquilo que a gente chama também de padrão familiar. Então, como é que você enxerga hoje, você fazendo parte desse universo infantil e tendo a responsabilidade de ensinar, não só na parte profissional, né, pedagógica, mas também você tem um filho hoje, como é que você enxerga essa dinâmica de tanta influência da sociedade em tentar, de alguma forma, influenciar a infantilização e o teu papel como mãe e como pedagoga? Olha, o mundo vem trabalhando muito forte nisso, mas eu vejo uma grande permissividade dos pais. Como assim, Betânia? A terceirização. Sim. Ela vem roubando o papel do pai, ela vem roubando o papel da mãe.
E a sociedade vem formando essas crianças, vem formando seres humanos imediatistas, vem formando seres humanos que é meu, eu quero, é que eu quero. E os pais muito trabalham e pouco se dedicam à criação, a sentar, a conversar, a disciplinar. Como professora e como mãe, eu vejo muitos pais que não conseguem disciplinar o seu filho porque acham que isso é uma forma de amar. E dizer não, eu tô amando meu filho, mas o não, ele faz parte da formação da criança. Porque a criança, ela não vai ser criança para sempre. Ela vai crescer, ela vai para uma escola, ela vai se formar e ela vai trabalhar e ela vai ver ali na sociedade que não é tudo como funciona na casa dela. Não é sempre o sim. O não também faz parte do crescimento. Perfeito. Você que tocou 2 pontos aí que eu queria abordar aqui. O primeiro ponto é sobre... Tem alguns pais, não todos, isso aqui não é regra, mas tem muitos pais que acreditam que só pode educar as crianças a partir de uma idade. Acreditam que elas não têm entendimento suficiente para aprender agora. Então, eles imaginam tendo essa responsabilidade de formação a partir da adolescência, por exemplo. Não, a partir de 10 anos, meu filho entende o que eu falo. Como é que você enxerga isso? A disciplina tardia. Eu consigo ver a criança a partir de... Vou colocar uma idade aqui, né? Que é onde eles conseguem... Meses, eles são muito bebês. Sim. 1 ano, já começa ali a ter um pouco do entendimento. 2 anos, caramba, não entende profundamente, mas já tem o entendimento. Eu falo pelo meu filho Isaac. Ele sabe os momentos em que eu falar não, vai ser ou não. Então, se eu esperar só para adolescência, 7 anos corrigir, eu perdi. Cadê o 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? E eu não fui mãe? Eu não fui responsável? Então, ao meu ver, a disciplina ela precisa ser de imediata. Sim. Mesmo ali com os meses. Chorou, gritou porque quis um brinquedo do amiguinho. Não, você vai esperar a sua vez. Isso é uma forma de correção. Você vai compartilhar, você vai dividir. Quando o amiguinho não quiser brincar, é a sua vez. E ali eu estou disciplinando, eu estou ensinando ao meu filho que não funciona da forma que ele quer. Então é possível corrigir dentro desse entendimento de idade. Sim. 1 ano a criança tem um entendimento, 2 anos ela tem outro, 3 anos ela tem outro. Então tu tá dizendo que existe uma forma de disciplina para cada tipo de entendimento? Eu vejo que o entendimento ela cresce conforme a criança vai crescendo. Vai andando com o desenvolvimento da criança. Exatamente. Até com meses, ela vai já, entender que ela não vai entender o significado do não. Né? Porque é um bebê ali de meses. Mas ela já vai começar, caramba, não funciona como eu quero. Minha mãe falou mais firme, minha mãe me deu um não. Chegou 1 ano, caramba, já falo palavras, já monto frases. Minha mãe continua. Aqui não pode agora. Não é do seu jeito. Então, eu vejo que a disciplina ela vai crescendo conforme a criança vai crescendo. Eu tenho uma pergunta. Eu queria fazer essa pergunta, eu queria até que você me corrigisse. Há alguma diferença entre educar e criar? Muita. Qual é a diferença entre criar uma criança e educar uma criança? Criar uma criança requer muito tempo, muito trabalho. Porque eu estou criando um ser humano, eu estou formando um ser humano. Educar, você espera que a criança se comporte conforme aquilo que você está colocando. Criar, a criança vai mostrar suas opiniões, vai mostrar suas emoções, vai mostrar as suas birras. E você vai estar o quê? Criando ali os seus valores, os seus princípios e fazendo a criança crescer conforme aquilo que você entende que é melhor para ela. Educar, você educa, mas a criança vai se perdendo ali, porque você só educou, você não criou, você não dedicou
tempo criando, formando ali aquela criança. Então, dentro de criação, existe uma filosofia, uma visão de mundo, existem princípios, valores, éticas, enquanto educação é um modo meio que operante, seria isso? Olha, eu já passei por muitas famílias, muitos familiares, e eu vejo que eles esperam, até voltando à sua pergunta de criar e educar, eles esperam que a escola eduque. Que só isso faz parte da escola. A disciplina vem da escola, a correção vem da escola. Em casa, funciona do jeito que a criança conduz, do jeito que a criança manda. Eu não preciso educar dentro de casa. Só que a educação, ela faz parte da criação. Começa dentro de casa. Perfeito. Ela não começa na escola no momento que o meu filho vai para a escola. Eu crio uma criança e eu educo uma criança começando no meu lar, dentro da minha casa. Então, o ambiente familiar é a primeira escola. Por mais que nós saibamos disso, Nós muitas vezes a gente ignora. A gente espera que a igreja eduque, que a escola eduque. Aí eu vou colocar na creche por quê? Tá precisando de educação. E eu como mãe? E eu como pai? Onde fico? Tá vendo? Existe diferença entre educar e criar. E aí, isso é uma ponte para minha segunda pergunta, né? Eu tinha duas perguntas. A primeira, né? Vamos para a segunda. A terceirização. Gente, isso aqui é muito, muito sério. Eu compreendo, eu não sou pai ainda, mas, cara, eu compreendo muito a questão, né, da rotina. A rotina de muita gente é pesada. De muita gente não, da maioria, né? De muitos. É muito pesado, porque você tem ali a preocupação financeira, você tem ali... eu acredito que quando você tem filho, é uma nova estação na sua vida, ou seja, você descobre coisas sobre você que você não sabia. Sim. Ou muitas coisas dentro de você é revelado a partir de uma criança que vem ao mundo. Então, existe todo esse contexto, essa turbulência de situação. E aí, muitas vezes, isso acaba sobrando para a criança. Sim. Ou seja, eu preciso ir para a rua para tentar dar o máximo possível para a criança. Recursos. Aonde está o equilíbrio nisso? Eu me preocupo, porque para eu criar a criança, eu não consigo criar de qualquer forma. Sim, precisa do recurso financeiro. Todo mundo quer criar o seu filho da melhor forma possível. Sim, a melhor escola. As melhores aulas. Alimento. Exatamente. Brinquedos, roupa. E também tem isso, né? A gente não quer... a maioria dos pais é assim, né? Eu não quero que meu filho tenha a infância que eu tive. Sim, quero melhor. Mesmo que ele tenha uma infância legal, considerável. Atividades para desenvolver a criança, todo pai pensa nisso, né? E como é que, de uma visão pedagógica e também de uma visão, agora que você é mãe, como é que um pai, uma mãe que está nos assistindo agora, equilibra essa questão de... Cara, eu tenho uma rotina pesada, eu estudo, eu trabalho, eu me dedico. Algumas pessoas têm religião e parte da religião, elas frequentam a religião e têm responsabilidade dentro da religião delas, independente de qual é a religião. Muitas pessoas, elas têm a rotina pesada. Como é que elas equilibram isso? E não deixem que a criança seja afetada pela falta, porque eu não posso me dedicar só lá fora, eu preciso equilibrar isso para a criança não sofrer. Como é que ela faz isso? Olha, eu vou te dar uma resposta que vai te dar outra pergunta. Eu vejo uma falha na responsabilidade. Como assim? A responsabilidade, eu sou mãe, eu sou pai, trabalho fora, mas eu chegando em casa, eu preciso me dedicar. Mesmo cansado, o meu filho, ele não tem culpa, ele não tem nada a ver do meu cansaço lá fora. Quando eu chegar em casa, eu preciso dedicar tempo de qualidade, porque eu dedico tempo, a criança tá brincando ali sozinha e o pai ou a mãe aqui, ó,
no telefone, assistindo uma televisão, enquanto a criança, o que ela mais quer é que você sente, olhe com ela e participe das brincadeiras de carrinho, de casinha. Ela gosta de olho no olho, de atenção. A criança, ela gosta de atenção. E quando eu entendo que eu tenho uma responsabilidade em casa, eu deixo o meu cansaço, mesmo trabalhando o dia inteiro fora, e vou dedicar tempo. Perfeito. Porque é muito desafiador, né? Porque tu gasta tua energia toda física, né? Eu falo física, muitas vezes também a questão da carga mental. Tem gente que trabalha num ambiente muito pesado, aí chega em casa sem energia nenhuma. E aí tu sem energia nenhuma, encontra uma criança com toda energia. Na energia de 10 crianças. E nesse fator, eu quero levar um pouco para esse lado, porque é uma realidade. Na primeira formação ali eu considero, né, de 0 a 7 anos, eu acho que a mãe tem uma influência muito grande. Tem. Para essa mãe que trabalha, cansada, chega em casa e tipo assim, não é uma coisa que dá para dividir a responsabilidade, mas nessa primeira formação, a dependência, não dá para dividir dependência, né? Eu não sei se eu tô errado falando isso. Eu entendo, Davi, que a mãe, ela tem uma grande responsabilidade nessa idade que você falou, porém não pode se ausentar o papel do pai. Do pai. Então, o papai do pai seria um pouco mais operacional nesse primeiro momento? A mãe é a emoção. Sim. A mãe é aquela que a criança cai, corre pra dar beijinho, corre pra colocar o curativo. O pai é aquele que, caramba, caiu, filho, você é homem. Isso. Filha, você consegue, você é capaz, levanta, dá aquele abraço. Eu vejo que a mãe é a emoção, o pai é a razão que caramba, você consegue. Até quantos anos é essa dependência, assim, da mãe, assim? A questão ali do peito, a questão ali vou dormir junto, a questão de botar pra dormir. Vou melhorar a pergunta. Existem pais, né, que eles permitem, né, inconscientemente ou conscientemente, que a mãe domine tudo. Bota a criança para dormir, dá papá, e a criança cria um hábito de só a mãe fazer aquilo. Então o pai, por não fazer isso conscientemente ou inconscientemente, ele tá fora. Ele tá fora. E aí quando o pai vai fazer esse papel e a mãe não pode, a criança começa a chorar porque já criou um vínculo ritual, ali, né? Porque a criança de 0 a 4 anos ali, a dependência dela na mãe é muito grande. Porém, mesmo de 0 a 4 anos, o pai ele precisa estar presente. Ele precisa dividir o cargo da maternidade com a mãe. Porque se é uma mãe, vamos lá, você falou da mãe trabalhar fora. Sim. Se é uma mãe que trabalha fora, chega em casa, precisa da rotina do alimento, da rotina de manter a casa limpa ali. Cara, uma hora essa mãe vai pifar. Vai mesmo. Se é uma mãe que fica em casa 24 horas com a criança, o pai chegou, ele precisa assumir o papel ali do pai, porque a mãe já está sobrecarregada com a carga do dia a dia, porque ela estando em casa não significa que ela ficou só cuidando da criança, só se dedicando à criança. Ela fez o alimento, ela lavou a roupa, ela levou a criança para brincar. Trabalhou fora, voltou. Exatamente. Então, eu acho que quando nós entendemos que a responsabilidade é dos dois, facilita esse vínculo, essa dependência, né? Essa dependência e só um responsável. Entendi. Então só quem ganha, quando o pai e a mãe entendem isso, a criança ganha. O maior ganhador é a criança. A família ganha, mas a maior recompensa vai para a criança. Então isso tem uma influência muito grande nas emoções da criança, Sim. No desenvolvimento das emoções. Sim, porque a dependência dela não fica só em um responsável. Caramba, a minha mãe é aquela pessoa que eu sei que eu posso correr, que quando me machucar vai me dar beijinho, aquele denguinho de mãe. Mas caramba, eu preciso de alguém que me encoraje. Caramba, é o meu pai. É o pai, né? É o meu pai. Automaticamente, né, naturalmente, né, falando naturalmente, né, a nossa coexistência,
o pai, ele tem o seu papel e a mãe. Não precisa entender... Fundamental, Davi. Fundamental. Isso já é existencial, né? Fundamental. Se o pai participa desde a gestação, ali, desde que o feto está ali no ventre da mãe, o vínculo deles, apesar de que a criança vai crescer e vai estar com um vínculo ali mais de dependência com a mãe, o pai ele vai fazer total diferença. Eu vejo isso, cara, muito profundamente, porque a gente está vivendo uma geração que hoje, todos os anos que passam, você pode dar uma pesquisada aí no Google, você vai perceber que aumenta o número de crianças, adolescentes e jovens sem o pai. E aí a gente vê que a ausência do pai, muitas vezes, eu não tô dizendo que isso é regra, tá? Tô falando que muitas vezes a ausência do pai influencia totalmente nas decisões quando a gente se torna um adulto. Tanto do menino quanto da menina. A mãe, ela vai trabalhar as emoções. O pai, além de ele dar a direção, ele vai dar a razão. Ele vai trabalhar a capacidade. A racionalização da coisa. Exatamente. Porque a mãe é mais emocional, né? É. A mãe é mais parte sentimental. A mãe é o colo, a mãe é o dengo, a mãe é a comidinha. O pai não, o pai é já, vamos pra caça. A mãe, ela não é a responsável pra fazer luta com o homem, com o filho homem, entende? Sim. As brincadeiras mais brutas, né? Como a luta, como um empurrar de bicicleta, deixar a criança sozinha na bicicleta. Escalada. Quem vai colocar a criança na árvore? O pai. Esse é um papel de um pai. E o papel do pai na vida feminina. Ela vai olhar, caramba, esse é o meu referencial de primeiro amor. É o primeiro amor. E de proteção também, de proteção. Né? Eu me sinto protegida. É o meu herói. Entende? Sim. Na cabeça da menina, o pai, ele não se machuca. Ele é aquele... É invencível. É a força. Não, meu pai consegue. Meu pai é forte. E quando ela crescer, eu quero um homem igual ao meu pai. Perfeito. E ainda falando sobre terceirização. Muitas vezes a gente tá falando de uma terceirização, talvez que o pai e a mãe inconscientemente, gente, tá? Passa ali a bola porque tá cansada, a rotina é pesada, passa ali pra creche. Mas também tem aquela terceirização familiar, que eu permito o outro ali, a influência, porque eu fui tio durante o tempo. Então o tio tem uma certa influência. Sim. A avó tem outra influência. Sim. O avô, a avó tem outro nível de influência. E aí muitas vezes eu vejo avós, ou avós, né? A avó e a avô ali, criando da sua maneira. E aí eu percebi isso na minha criação. O meu pai comigo foi muito duro. Com o meu sobrinho e com minha sobrinha, eu vou falar mais com meu sobrinho. Meu pai, cara, é a manteiga. Ele pode fazer tudo. Papel de avô. E aí, isso é ruim para a criança ou tá na casa do aceitável? Não, é aceitável. Olha, eu vejo que precisa de um equilíbrio onde eles são avós. Sim. Entendeu? Porque se os pais trabalham de uma certa forma a educação, o avô ou a avó, mesmo sendo parentes, eles não podem interferir na educação do pai e da mãe. A primeira voz é do pai e da mãe. Exatamente. Mãe, pai, não pode bala doce até 2 anos. Vai pra casa da avó. Isso não funciona, tá? Vai pra casa da avó. Olha, não conta pra tua mãe. O nosso segredo. Está quebrando. Está quebrando ali uma conexão da casa do pai e da mãe, onde a criança entendia que era uma regra que não podia. Está criando, até, vamos se dizer, coisas maiores. Aonde a gente vive num mundo tão mal, a criança foi tocada onde não deve, onde não pode. Não conta que é segredo. Minha avó falou que eu não posso contar que é segredo. Ele não vai conseguir entender qual a diferença de não posso contar pra minha mãe que eu comi doce escondido porque é segredo. O meu tio me tocou, disse que eu não posso tocar que é segredo. E aí? Eita. Aonde a criança vai entender a diferença de um segredo?
Caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Entendeu? Então, se os avós, eles amam realmente a criança, se é amor realmente, eles precisam entender que eles precisam seguir conforme a educação que os pais, a criação que os pais dão. Eu acredito muito, eu levo isso muito pra minha vida. Entenda isso aqui, ó. Vou falar isso aqui com de todo carinho e coração. Não existe neutralidade no mundo que nós vivemos. Tudo, absolutamente tudo é intencional. Exatamente. Tudo é intencional. Então, falando ainda mais sobre esse mundo da terceirização, porque é algo que é muito visto e é uma das coisas que mais influencia na vida de uma criança, informação. Terceirização, a gente falou de creche, né, da área externa, a gente falou agora da área interna, que ali é a questão parental. Agora a gente vai falar sobre a terceirização às telas. A gente está no mundo digital. No nosso tempo, na nossa fase de criança, não tínhamos isso. Não tínhamos. Então, e se tínhamos, era aquele horário. 9 horas era aquele desenho, acabou 10 horas, não tinha mais a tela. E eu acho que engraçado, eu vou abrir só um parênteses aqui e depois vou retornar, é que antigamente a gente tinha que esperar outro dia para ver o desenho. Seguinte. Hoje é... O desenho era 9 horas da manhã e tava naquele horário. Eu lembro que sábado eu vivia na expectativa de acordar sábado de manhã para ver Baby Looney Tunes. Eu me amarrava no Taz. E hoje eu me transformei nele. Tem a mesma dicção do Taz. Baby Looney Tunes. E eu tinha que guardar toda semana e esperar aquele dia. Hoje não. Hoje não. Hoje eu posso assistir em qualquer momento. A criança que é inserida desde muito cedo à tela, né? Muitos não têm uma rede de apoio para deixar zero tela. Outras conseguem achar um equilíbrio entre eu preciso da tela, mas tem horário, tem dias. E tem aqueles que realmente eles terceirizam a criação ali. A criança, neném, já com meses, já consegue ali com o dedinho, de tanto que ela foi inserida, passar ali. Sim. Aí não quero esse. Aí passa ali, não quero esse. Aí chega, cresce... Não consegue sentar à mesa, ter uma conversa de 5 minutos. Porque aquilo já se tornou... imediato. Aquilo já Já formou o hábito cerebral. A criança, ela não consegue assistir ir no cinema, assistir um filme. Um filme de 2 horas, que Por já quê? fica agoniado, quer mudar. Passou ali, aqueles rios de 30 segundos que eles ficam vendo, é uma dopamina absurda para que eles não conseguem assistir 1 hora de filme. Para você que tem um discurso, até compreendido esse discurso, de você não entende a minha realidade, porque talvez você não tenha filho, e quem tem filho, e eu tô falando isso, fala assim, não, as realidades são diferentes. Beleza, eu entendo, compreendo, né, totalmente. Eu não tenho filho, pretendo ter, mas eu entendo que você tem uma rotina pesada, mas a gente está falando aqui de formação de um indivíduo. Então, se nós não formos intencional, o mundo lá fora é intencional. É intencional na música, é intencional nos desenhos, é intencional nos programas, é intencional na escrita, nos livros, Sim. Na didática, na questão pedagógica. O mundo lá fora, fora da tua casa, quando tu abre a porta, é intencional em tudo. Então teu filho vai sair de casa e ele vai para fora. Qualquer idade, qualquer faixa de idade. E ele vai chegar aqui fora sendo metralhado do momento mais informativo da era humana. Esse momento que nós estamos vivendo é o momento que mais somos metralhados de informações. A gente tem um nível de informação absurdo. A nossa mente, ela fica muitas vezes cansada por tanto estímulo de informação que a gente sofre no dia. E teu filho, ele vai sofrer isso. O teu filho, ele vai sair da tua casa e ele vai encontrar um mundo exatamente do jeito que tá.
E às vezes ele nem precisa sair de casa. A tua TV, a tua forma de pensar, a tua forma de criar, vai determinar a formação do seu filho. Eu não sou a favor do zero tela. Se você tem uma estrutura, se você tem uma grande rede de apoio, se você tem condições, aí beleza. Sim. Mas se você não tem, eu sou a favor do equilíbrio. Porque o que mais está acontecendo para que essa geração cresça sem saber pensar, porque jogou ali no Google, jogou no chat, ele deu a resposta pronta, a criança não pensou. Entendeu? Então, cada vez mais está se formando homens e mulheres que não sabem pensar. Porque se tornou muito fácil jogar ali no Google, jogar no YouTube, jogar no chat e ele dá a resposta. Eu sou a favor do equilíbrio. Meu filho hoje ele tem 2 anos. Ele começou a assistir a tela com 1 ano, 6 meses. Hoje ele tem dias que ele pode assistir, tem dias que ele fica 0 tela. E o que eu faço com isso? Atividades dentro de casa, atividades com ele fora de casa, em pracinha, em corredor, para que ele tenha convívio com outras crianças. Por quê? Eu não tenho uma condição hoje de ter ele 0 tela. Mas hoje ele tem um equilíbrio nos dias, no horário em que ele pode assistir. Porque se a gente lança a criança da manhã que acorda, à noite, como que ela não interagiu com o mundo real. Sim. Eu já tive episódios como professora mas é vídeo educativo, que a gente já trabalhava com ensino híbrido, onde eu lançava um exemplo, eu lançava a cor amarela e em um determinado momento eu poderia ligar a TV e colocar a música da cor amarela, objetos da cor amarela. E uma certa criança, ela tinha 3 anos, na época, a mãe deixava muito em tela. Muito, muito. Aqui não é julgamento, tá, gente? É só uma experiência que eu vivi e que me fez refletir de que o Isaac, ele não teria a tela desde o início, mas ele teria o equilíbrio. Não é julgamento, tá? A criança, ela só via vídeos educativos. 3 anos. Chegava no ambiente de escola, a criança sabia cantar todas as músicas, contar de 1 a 10, tanto em português quanto em inglês. Ela estava no mundo virtual dela ali, porque ela passava... O horário que ela ficava fora da escola era o horário que ela ficava em tela. Os pais trabalhavam o dia inteiro. Mas quando a gente chegava para perguntar as coisas que a gente tinha proposta ali para o dia, ele não sabia responder, porque ele já estava fora do mundo real. Ele estava tanto no mundo virtual que ele não tinha aprendido. Ele tinha gravado. Se eu mostrasse a cor vermelha, ele não sabia identificar. Ele sabia a gravação, sequência da música ou do que passava ali, de tanto que ele via. Caramba! Quando a gente trazia ele para o mundo real, ele precisava de muitos conceitos, porque houve um exagero de tela. Mas é vídeos educativos. Ele já sabe falar inglês, ele já sabe contar inglês. Ele tinha gravado. Ele não tinha aprendido porque ele ficou preso ao mundo virtual. Caramba. Ele era uma criança que a gente precisava o tempo inteiro. Lá onde uma das escolas que eu trabalhava era educação por princípios. Sim. E a gente precisava o tempo inteiro ensinar sobre o autogoverno. Que não era... Se ele saísse do mundo virtual, tivesse que vindo para o mundo real, que não era na hora que ele queria, que a fila ele não tinha que ser sempre o primeiro, o trenzinho. Aí já começava as crises, porque ele estava preso no mundo virtual. A criança deu bug. Deu. Mas ele sabe, ele conta, ele canta, ele sabe inglês. Você que foi professora, você com certeza tem aí um livro de experiências, né? Então, você sabe muito bem o nível, o que está acontecendo nas casas, porque você foi professor e você teve diversas experiências. Você considera que hoje a formação das crianças está comprometida ou como é que você enxerga isso? Eu vejo uma grande falha. De que vem livros
distorcendo valores, livros e revistas distorcendo o que é a origem de a formação e a educação de uma criança. E se eu, como pai e mãe, sou uma daquelas que terceirizam, o meu filho vai estar com uma influência absurda. E quem vai pagar o pato É vai a ser criança. a criança e a sociedade quando ele se desenvolver e tornar-se um adulto. Exatamente. Hoje eu faço questão de... Eu sou muito grata de poder participar desde o início, 24 horas ali, de tudo que o Isaac faz. Hoje, graças a Deus, eu tenho esse privilégio, sabe? De poder participar, de saber o que ele está aprendendo, de saber o que ele aprendeu na televisão. Eu faço questão de, é o dia da televisão, sentar e ver com ele ali. O que ele está assistindo, que comportamento ele desenvolveu através daquele desenho, sabe? Ou daquele filme. Hoje ele tá tendo mais contato com desenhos. Sim. Mas ele é uma criança que ele consegue assistir um filme. Perfeito. Entendeu? Agora eu quero mudar um pouco de assunto, não, né? Eu quero mudar um pouco a pauta. Eu queria falar sobre uma pauta que eu considero, assim, muito relevante, né? Sobre ambiente familiar, né? Ali é o primeiro ensino da criança. A gente tem vida de casado, a gente casa, né? São duas famílias casando, né? Duas cabeças casando, e ali a gente... Dois mundos totalmente diferentes. Diferente. Quando a gente vive com adulto, é um tipo de relação. Então a gente tá ali acostumado a fazer algumas coisas e tal, né? Usar um tipo de vocabulário. Você fala quando convive como marido e mulher. Marido e mulher. Ou, enfim, cada um tem a realidade. Eu sou casado, tem gente que mora junto, união estável. E aí quando vem a criança absorve tudo que acontece no ambiente familiar. Sim. E aí, para caso de alguns pais que não tem um bom relacionamento em casamento, isso influencia muito a criança. Muito. As emoções, o desenvolvimento deles é muito influência. Ah, mas é uma criança, não consegue entender isso. Mas ela tá vendo, ela tá absorvendo, eu não diria a energia daquele momento, mas ela tá absorvendo as reações. As reações, né? As ações. Sabe? Se você é um pai que está com sua esposa e tá gritando, xingando, está colocando agressão física, verbal, a criança ela vai reproduzir aquilo, seja nas brincadeiras com os amiguinhos, seja quando ela crescer, vai marcando, porque ela vai... Eu não gosto de usar o termo esponja, mas a criança ela é como se fosse uma esponja. Então, se hoje você está de frente com a sua esposa, você está gritando, você está brigando, você está desvalorizando, ou a sua esposa está te desvalorizando, ou você está desvalorizando a sua esposa, a criança está naquele ambiente... Ela vai recebendo. Caiu uma gotinha ali na esponja. Ah, semana passou, teve mais uma gotinha. Mais uma gotinha. Aí vai vir comportamentos agressivos, comportamentos de isolamento. Vem inúmeros tipos ali de comportamento. Começa a nascer todos os nossos traumas que depois que a gente se torna adulto... Ah, mas é muito pequeno. A gente tem que resolver. Fica enraizado. O nosso consciente, subconsciente, ele vai guardando. A gente, geralmente, né, neurociência, a gente começa a executar, a gente executa no nosso dia a dia, né, os nossos hábitos, nossas decisões, 95% é inconsciente e apenas 5% é conscientemente. Então, tudo que a gente vai absorvendo muita coisa durante o dia. Isso pra criança, isso é uma pancada, né? Uma pancada. Ah, quer resolver problemas de marido e mulher? Deixa a criança com a avó, deixa a criança com a tia, ou espera a criança dormir e vai para um ambiente distante de onde a criança está dormindo, porque muitas das vezes, foi dormir, ou tá dentro do quarto brincando. A criança tá brincando, mas o ouvido dela tá prestando atenção em tudo. Aí depois os comportamentos vão vir, a gente não sabe por quê. Vai terceirizar a escola. Ah, aprendeu na escola. Ouviu na escola. Não, ouviu dentro de casa. E tá ali, né? Bem do ladinho. Exatamente. Porque a criança... Porque, Davi, muitos delegam o mau comportamento, nunca vem de casa.
É, né? Nunca vem de É casa. mesmo, né? Nunca. Vem da escola, aprendeu com um amiguinho na igreja, aprendeu numa pracinha, no shopping. Nunca vem de casa. Criança jogou outra da ponte. Aprendeu na escola. Falando sobre limite, eu tenho uma experiência também. Eu lembro que eu era novinho, né? 12 anos, 13 anos. Eu e meu irmão. A gente era quase uma facção, né? E aí eu lembro, minha mãe recebia muita gente em casa. Eu lembro que tinha uma criança essa criança era sinistra. Essa criança tinha uns 6 anos, 7 anos, por aí. E ela não respeitava nada. Ela conseguia botar um terror na mãe. E muitas vezes essa mãe ia muito lá em casa. E aí eu e meu irmão a gente ficava muito irritado, porque esse menino sem limite, ele mexia muito nas coisas lá em casa. Tacava o terror mesmo. E eu e meu irmão, a gente fazia uma brincadeira bem agressiva mesmo, né? E nesse dia, teve um dia que a gente... Mano, vamos pegar esse moleque. Na nossa infância tinha uma brincadeira de cano, que a gente botava a bola de aniversário e brincava de tiro ao alvo, O sling, né? É, o sling, pum. E dava teco. E a gente brincava de rua contra rua. Então a gente meio que era uma facçãozinha. E aí eu lembro que eu e meu irmão, a gente era um pouco mais terrorista. A gente ia no ferro velho, pegava a bicicleta velha, dentro da bicicleta velha, nos ferro velho tinha um monte, catraca. E aí a gente pegava a bilha de bicicleta, de catraca, a gente pegava essas bilhas e fazia um arsenal. E a gente pegou esse menino que não tinha limite. Olha só, a gente éramos 2 adolescentes retardados. Pegamos esse menino, botamos ele de uma parede e a gente começou a fazer uma sessão de tiro ao alvo com esse menino. Pode. E ele virou de costas, né? E a gente acertou as costas deles todas. Ele deixou, eu e meu irmão, eu não aconselho fazer isso. Você vê a violência, tá, gente? Mas a gente tava tão perturbado que o menino não tinha limite que a gente levou esse menino à exaustão física, porque a gente deixou ele todo marcado nas costas e sangrou. Na época eu lembro. Vocês, dois adolescentes, fizeram o que muitos pais fazem. Sim. Quando não dá limite, vai pra agressão. Vai para agressão. Acha que funciona através da agressão. Não, mas aí a mãe dele não batia nele. Ou seja, nós tivemos que dar limite nele. Eu lembro que depois desse cenário, ele nunca mais fez nada dentro da minha casa. Ele chegava na minha casa com medo de mim e do meu irmão. Isso não é uma experiência de adolescente, eu era um adolescente meio retardado. Não aconselho fazer isso em casa. Mas o que eu quero dizer com isso? Hoje, como adulto, eu pensando o seguinte: se eu não colocar limite no meu filho, lá fora, alguém vai colocar. Então, nem todo mundo tem a mesma interpretação que eu tenho. Limite não é agressão. Limite é conversa, limite é fazer a criança começar a ter o entendimento, porque já conversei, não funcionou, muitos vão para a agressão e acham que tá dando o limite ali. Limite na agressão. E na nossa época era assim, nosso pai botava limite na agressão. Na agressão. E aí, por isso que a gente teve essa resposta com o menino. A gente fez com ele inconscientemente, colocamos ele o que a gente recebia. E funcionou. Só que hoje eu penso diferente. Hoje, tipo assim, existe o laço do pai, como a gente falou mais cedo. O pai tem um acesso na vida da criança que ninguém mais tem, irmão. A mãe tem um acesso na vida da criança que ninguém tem. Sim. Como o avô tem acesso na vida da criança. E eu falo isso também, outra experiência é que eu tive 2 sobrinhos, então eu participei do desenvolvimento delas, desde a barriga até hoje. Né? Hoje não tanto, porque eu moro um pouco distante. Mas a minha mãe cuidou muito dos meus sobrinhos, né? Por causa da rotina das minhas cunhadas e tal, dos meus irmãos. E aí, toda vez que minha mãe queria disciplinar os meus sobrinhos, ela falava, vou chamar seu tio. Porque eu era a referência de autoridade. Minha mãe nunca falava, pô, vou chamar seu pai. Não, vou chamar seu tio, porque de alguma forma eu era a referência de uma autoridade. Eu nunca bati nos meus sobrinhos. Mas eu sempre fui... tanto é que as primeiras palavras que eles se remeteram a mim foi tio chato. E até hoje. E, cara, hoje eles me respeitam demais.
Então eu não preciso falar 2 vezes. Mas porque eu sou rude, porque eu bato, não. É porque eu criei. A autoridade não é Com a. respeito, É, com né? respeito. Não é a autoridade gritando com a criança, falando alto, falando de qualquer forma ou batendo na criança. Agressiva. É muito mais sobre ser firme, Sim. né? Limite. Limite. É ao mesmo tempo que tu dá uma voz ali mais firme, mas ali ao mesmo tempo dá um abraço e fala, cara, não é por aí. Se tu fizer Exatamente. isso, vai dar ruim. Exatamente. Não dá para a correção andar sem amor. Não dá para o amor andar sem a correção. Eles precisam estar ali Junto, né? juntos. E no equilíbrio, sabe? Da mesma forma que eu corrigi, filho, te amo, é pro seu bem. Você não tem que ganhar tudo da sua hora, não funciona tudo da sua maneira. Você precisa compartilhar, você precisa dividir, Eu você vejo, precisa cuidar. eu vejo isso muito, essa falta de limite. Eu vejo mais em pai do que em mãe. Sim, Eu vejo muito pai banana. Tipo assim, pai permissivo demais. sim, porque muitos pensam que o não, ele faz parte de. Não faz parte do amor. Eles, eles acham que eu amo se eu sempre ceder, se eu sempre disser sim, meu filho quer um brinquedo tal. Caramba, mas o que ele tem feito? O valor. O que ele tem feito para entender o valor daquele presente que ele tanto pede? Eu vou dar simplesmente por dar, ou eu vou fazer ele entender que tudo na vida não é uma barganha, tá? Sim. Não, gente, isso aqui não é uma barganha, mas eles precisam entender a valorização daquilo que eu ganho. Entendi. Meu pai passou o dia trabalhando fora, minha mãe passou o dia trabalhando fora, me deu aquilo que eu gostaria. Caramba, mas foi muito fácil. Não, não tem que ser fácil. Entendi. Eu preciso entender o valor de que aquilo custou muito caro. Aquilo custou o dia inteiro da minha mãe, aquilo custou o dia inteiro do meu pai. E o que eu tenho feito para poder ganhar aquilo? Só porque eu pedi, só porque eu quero, só porque meu amigo tem? Independente da idade, a criança entende isso. Ela precisa entender. Ela, De 0 a 100 anos. ela precisa. Não é que ela precisa entender, ela precisa ser conversada. Porque não tem como uma criança de 2 anos entender o valor de um dia de trabalho do pai, Sim. de um dia de trabalho da mãe. Mas caramba, eu quero ir no shopping. Filho, não tem como você ir hoje, por N motivos, mas quando a mamãe tiver o dinheiro, vamos te levar. E explicar uma conversa. Então aí que entra a educação por princípio, então que através dos princípios a criança vai entendendo a estabelecer ali a forma de viver socialmente. A educação por princípio, ela leva a criança a pensar não de uma forma bíblica, porque princípios bíblicos, não. Também, até porque a nossa Constituição, ela é oriunda da Bíblia. Só pesquisar aí. Levar a entender como, por quê e o quê. A educação por princípio, ela traz isso. Por que eu preciso cuidar dos meus brinquedos? Porque eu não posso quebrar, nem minha mãe pode me dar sempre a hora que eu quero. A criança, ela precisa fazer parte ali desde o início da rotina ali da casa. Ela precisa, vamos colocar aí um ano e meio, 2 anos. Eu comecei a introduzir com o Isaac a responsabilidade dele participar do que é dele quando ele começou a sentar. 6 meses ele sentando, eu pegava a mãozinha dele, guardava ali os brinquedinhos dele. Aí hoje a gente se depara com muitos jovens e muitos adolescentes que acorda, a cama tá aquela bagunça. Né? O quarto é aquela bagunça. Por quê? Ou quando o cara casa, o cara não consegue fazer nada dentro de casa porque a mãe, supermãe, nunca incentivou ou ensinou. Quando crescer eu ensino. E o cara não faz nada. Não.
E isso acaba com muitas famílias. Então, o que a gente está tentando passar aqui é o seguinte. Na vida adulta, tudo se revela na vida adulta. A maioria do que acontece nos nossos O que você foi casamentos... intencional ou o que você deixou de ser intencional lá na infância. Lá na infância. Então, hoje, por exemplo, eu falo hoje que eu desaprendo mais do que eu aprendo. Então, eu tento corrigir muitas coisas erradas que eu aprendi inconscientemente ou conscientemente, né? Pela falta de, talvez, dos meus pais de entendimento, pela falta de conhecimento, enfim, N motivos. Por mais que tivessem boa intenção, nós aprendemos muitas coisas erradas. Sim. E hoje a gente tem que desfazer de tudo isso para tentar equilibrar a nossa vida hoje. Sim. A gente entende, cara, eu não... Aí hoje, eu tô falando aí mais cedo, eu entendi. Cara, hoje eu olho pra mim e falo, cara, tem algumas coisas que eu preciso corrigir e abrir mão, pô, só que é muito difícil. Só que foi coisas que foi lá atrás, cara. Foram ensinadas lá atrás. Uma criança de até a maioria da formação mesmo, a base do ser humano é de 0 a 7 anos, né? Sim, é uma que você base absorve tudo, fundamental ali. que você aprende o máximo possível, né? Exatamente. Do conceito familiar, de Sim. tudo, né? É onde você consegue moldar ali os seus princípios, os seus valores, a formação ali do caráter e da identidade da criança. Depois é só ladeira abaixo. Depois, ou ladeira você acima. até consegue, mas o trabalho é bem maior. E às vezes, há Aí casos que não conseguem. Aí chega na fase da adolescente, vira aquele adolescente A insuportável, rebeldia, que dá vontade de mandar ele pra prisão. Nárnia, vai pra Nárnia, E aí depois se torna um adulto disfuncional. disfuncional. É justamente por isso que a gente faz aqueles vídeos. Para esse adulto insuportável que a gente tem que aturar no trabalho, aturar nos nossos ambientes sociais, porque o pai e a mãe foram omissos ou não foram intencional o suficiente para formar um adulto. Aí é um disfuncional formando uma família disfuncional. Aí repete o ciclo familiar. Porque não foi funcional, não foi ensinado, não foi criado para ser funcional, porque aí é criança. Vou ensinar quando for adulto. Quando tiver adolescente, eu Foi ensino. adulto, o que foi ensinado? Nada. Aí cresceu, casou, se tornou 2 adultos não funcional e formando seres humanos não funcional. É tenso, né? Muito. Então, basicamente, é isso que nós queríamos passar para você que é mãe e pai tá ouvindo a gente. É de alguma forma a gente contribuir um pouco, claro, cada um com a sua experiência, cada um com sua rotina, mas eu acredito que nós devemos ser intencional em tudo que nós fazemos. Hoje a gente está falando sobre formação de um indivíduo a partir da idade 0, né? A partir ali do nascimento da criança. Você que é cristão, ou você que tem uma responsabilidade, né? A maior parte do público ali é cristão, ainda tem uma responsabilidade maior de passar princípios bíblicos. Que a nossa criação não é para o mundo. Não é. A gente convive com a criança, o adolescente, o jovem no mundo, mas eles não são criados para o mundo. Sim. E aí é a realidade de muitas crianças, eu vejo isso, participo disso. Eu vejo muitas crianças enxergando o seu pai muitas vezes bêbado, o seu pai drogado, o seu pai batendo na mãe ou xingando a mãe, ou muitas vezes a criança vê o seu pai saindo do lar. E isso cria profundos problemas na vida de uma criança. E o que nós queremos passar hoje é que, de alguma forma, você tire um momento de reflexão para entender qual de fato é o seu papel, além de ser pai e mãe, qual é o seu papel na vida de um ser humano, né? Não pense no hoje, pense no amanhã. Tudo que você faz hoje na vida do seu filho é uma semente. E essa semente, ela vai se desenvolver. Só que ela pode ser uma árvore espinhosa ou ela pode ser uma árvore frutífera. Isso vai depender da tua semente.
Então, hoje a nossa maior intenção aqui é passar um cenário que é muito comum, é mais comum do que a gente acha, de que as crianças hoje a gente está tendo um descontrole muito grande na sociedade por conta daquilo que a sociedade está plantando. Há muito tempo a sociedade tem vindo de forma gotinha em gotinha. processual, e não tem pressa. A sensação que eu tenho é essa, não tem pressa. E aí hoje eu fico assustado quando eu vejo uma mãe eu vejo uma criança de 3, 4, 5 anos rebolando e a mãe achar normal. É uma criança. Ou seja, ou uma criança sexualizada, apresentar sexualização para criança desde cedo. Eu acho isso um dos maiores absurdos que existe. E a gente precisa ter uma responsabilidade intencional. Não uma responsabilidade, sou pai, sou mãe. Cara, eu não tenho filho e eu já tenho uma preocupação enorme com isso. E eu tenho um desejo no meu coração de poder passar algo. E tudo que eu trabalho hoje, em mim, é para que meu filho possa não sofrer tanto como eu sofri. Pelo contrário, eu penso que eu vou criar um filho para ser uma resposta para esse mundo maluco. Sim. O cenário não é favorável para ter filhos. Hoje é que muito é o que mais a gente ouve, né? O mundo tá muito mal para ter filho. Você vai permitir que o mundo fique mal pelo medo? Sim. Mas você tem a oportunidade de, cara, vou criar um ser humano diferente. Sim. Vou criar um ser humano que vai ser a influência boa para esse mundo. Perfeito. Andar contramão desse mundo. Vai dar trabalho? Vai, mas muito vale. Tem uma frase conhecida assim, né? Muito vale aquilo que muito custa? Sim. Ou é muito custa aquilo que muito vale? Não sei, mas se você entender que não tem que haver omissão de papéis, porque eu não posso fazer o papel do pai e o pai não pode fazer o papel da mãe. Não pode. Não tem como. Embora hoje isso seja o mais comum, né? Exatamente. Inversão de Ambos papéis. têm uma responsabilidade muito grande e que ela precisa ser intencional na vida e na formação de um ser humano. E é preocupante demais, porque eu escuto muita coisa assim, não, porque hoje tudo é questão política, né? Não, o ensino errado tá entrando nas escolas. A questão é, beleza, aqui não tem jeito, é de mal a pior mesmo. A questão Não vai melhorar. O que você precisa entender, né? O que eu entendo, né? Que eu queria contribuir de alguma forma, é se você está sendo intencional com seu filho. Não só com seu filho, com você mesmo. Você está sendo intencional em falar o que é maldade, o que é ruim, o que não vale nada, o que é errado pro teu filho, porque quando teu filho bater de frente com isso, teu filho vai falar, simplesmente vai se posicionar. Porque pode ter certeza, o seu filho vai aprender muito mais com o que ele vê do que o que você fala. Sim. Entendeu? Então ele vai se espelhar muito mais como ele vê o pai, como ele vê a mãe, do que o pai e a mãe gastaram tempo ali falando. Porque as palavras, elas vêm e vão, mas o exemplo não. Eu copio, eu imito. A palavra é diferente o discurso é diferente da ação, né? Sim. E muitas vezes a gente entrou nesse contexto. Cara, meu pai fala uma coisa, mas ele faz outra. Mas ele faz outra. O que é o certo? E no certo mesmo é o que faz, né? Meu pai mandou falar que ele não tocou o telefone. Não posso contar mentira. Né? A gente ensina isso para as crianças que não podem contar mentira. Tocou o telefone. Atende aí e fala que eu não tô em casa. Tu tá em casa. Ou seja, a criança fica bugada, né? O que ela vai espelhar ali? Caramba, não é o que meu pai falou, é o que ele fez. É a ação. Caraca, isso é loucura. Mas é isso, cara. Espero muito de coração que você tenha recebido alguma informação relevante para você. Desejamos que você seja o melhor na criação do seu filho. Seja intencional. Seja intencional. Eu desejo tudo de bom. Que Deus ele te dê sabedoria para você criar
o seu filho para ser uma resposta para essa sociedade tão falida do jeito que tá. E desejo que teu filho venha influenciar, assim como você também venha influenciar a sociedade de alguma forma. Então, trabalhe muito você para que seu filho não precisa ouvir tantas coisas, mas ele precisa ver que a tua casa, que você, a sua casa, seja o ambiente que mais seu filho deseja, né? Muitas vezes a gente acompanhou que muitos adolescentes, né, como eu tive muito acesso, né, a cuidar de adolescentes e tal, eu vi que muitos adolescentes odiavam suas casas, né? Parte da minha vida também eu odiei estar em casa. Então, que sua casa seja o maior anseio familiar. E desde já quero agradecer a Betânia por esse momento de compartilhar aqui um pouco daquilo que ela vive, daquilo que ela sabe. E é isso aí, Betânia. Obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade e é lindo ver esse trabalho, né? Porque é como você falou, você está aqui para poder aprender, para não reproduzir, né? Sim. Que vocês possam também, eu não tenho filho, mas eu quero aprender. Sabe? Que o aprendizado faça parte antes mesmo de vocês terem, né? Porque o ambiente nunca vai ser favorável, mas a gente precisa colocar as sementes boas, as sementes que são nossos filhos para fazerem a diferença. Perfeito. Se você quer saber um pouco mais sobre criação de filho, educação por princípio, eu vou deixar aqui na tela o Instagram da Betânia. Ela tá grávida agora, então ela deu uma pausa nas redes sociais, mas depois que ela tiver o filho dela, né, dá um tempo aí pro filho dela dizer oi pro mundo, ela vai voltar com conteúdos intencionais sobre desenvolvimento da criança, educação por princípio e tudo aquilo que você precisa saber para você aplicar no seu filho e seu filho crescer como um homem e uma mulher saudável na sua mente, no seu coração e principalmente na sua funcionalidade no meio da sociedade. Beleza? Formando famílias intencionais. Formando famílias intencionais. Fora isso, irmão, é isso. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar com a gente até esse momento. Espero que tenha ajudado a você e tamo junto. Próximo episódio vai ser especial também. Valeu!